Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, foi entrevistado pelo UOL e uma parte chamou atenção quando ele foi indagado em quem ele votará no primeiro e no segundo turno. Vou mostrar para vocês aqui, trazer algumas reflexões mais amplas. Eu quero agradecer. Nós alcançamos 85 mil inscritos, isso é muito bom aqui para o canal, que começou aí no dia 1º de maio de 2021, portanto, pouco mais aí depois de um ano nós alcançamos essa marca, né, que a gente fica muito feliz, porque isso aconteceu graças a vocês que estão aqui inscritos, que deixam like, dislike, que comentam, que compartilham, tudo isso é fundamental para o nosso trabalho continuar crescendo, então muito obrigado mesmo, pessoal. Eu vou mostrar aqui então um vídeo em que o ex-ministro fala em quem vai votar no primeiro e no eventual segundo turno se essa polarização muito ruim para o Brasil continuar e persistir. Vamos lá então para o vídeo. Ministro, vamos rapidinho aqui. No primeiro turno, o senhor vai votar em quem, ministro? E se tiver segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o senhor vota em quem? Eu não sei ainda em quem eu vou votar, mas eu não sou dado a essas polarizações. E nesse caso aqui eu acho que boa parte do Brasil também não. Só que muita gente que não é dada a essas polarizações está fazendo um cálculo com medo do Bolsonaro ou com medo do Lula, se apegando a um ou a outro, mas é importante ter um pouquinho de paciência e trabalhar para que o Brasil entenda que ninguém é obrigado a se render a um lado ou a outro dessa polarização, como o Marco Aurélio vai dizer aqui em seguida. Não sou dado a cartilha única. E a minha tendência é votar naquele que esteja em terceiro lugar. E vamos ver no segundo turno. Em terceiro lugar está Ciro Gomes, ministro. Terceiro lugar é Ciro Gomes. Seu voto é nele? Imagina, né? Nós temos a maioria de eleitores do sexo feminino. E mesmo assim, como vivemos em um país machista, não se pensa na possibilidade de a Simone Tebet, filha de um grande senador, vir a figurar em terceiro lugar. Mas se for o Ciro Gomes, voto, porque reconheço que ninguém conhece mais o Brasil do que o Ciro Gomes. Ele, às vezes, é um pouco na fala assodado, e parte para umas certas brincadeiras que o político não deve, né, implementar. Mas paciência, creio que é um bom perfil em termos de se apresentar como candidato à presidência da República, como se apresentou também no passado. Já que ele falou na Tebet, antes de eu trazer reflexões sobre essa fala dele, eu acho que para o Brasil seria muito interessante um segundo turno, por exemplo, Ciro e Simone Tebet. A gente sabe que se tá difícil de um dos dois quebrar essa polarização, imagina os dois quebrar tirando Lula e Bolsonaro de lá. Mas em termos propositivos, eu acredito que o Brasil ganharia muito se tivéssemos um segundo turno hipotético aqui entre Ciro e Simone Tebet. E no segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Segundo turno é um problema sério, né? Mas aí eu não imaginaria uma alternância para ter como presidente da República aquele que já foi durante 8 anos presidente da República e praticamente deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma. Eu penso que potencializaria o que se mostra positivo no governo atual e votaria no presidente Bolsonaro. Embora não seja bolsonarista. Bom, então vocês viram aí a fala dele e eu paro para gravar esse vídeo pouquíssimo tempo depois dessa entrevista, então não sei ainda qual que é a repercussão que isso está tendo nas redes sociais, acho que vai ser grande, seja por conta do voto dele, né, que será dado, segundo ele, no terceiro colocado, e nesse momento, em todas as pesquisas, é Ciro Gomes, aí ele afirma que pode sim votar no Ciro, e também, claro, vai dar muita polêmica esse voto dele no Bolsonaro num possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, que eu torço muito para que o Brasil evite, né, essa possibilidade e coloque Ciro Gomes lá para disputar. Na minha opinião, o mais fácil seria contra Lula, já que Bolsonaro está em segundo e Ciro Gomes em terceiro. Agora, esse voto dele no terceiro colocado, né, para quebrar essa polarização, eu acredito que muita gente
vai acabar fazendo isso, né? O voto útil no terceiro, que poderia ser Simone Tebet se ela estivesse lá, mas tudo indica que será de fato Ciro Gomes. E aí, muita gente reconhece as virtudes do Ciro, até eleitores de Lula e de Bolsonaro não conseguem negar que o Ciro, como o Marco Aurélio disse, conhece muito bem o Brasil, tirando os fanáticos. Os fanáticos não tem jeito, mas reconhecem que o Ciro é muito inteligente, muito preparado e que de fato tem um projeto de país. E também muita gente reconhece que o Ciro pode, em um momento ou outro, ter dado alguma declaração infeliz, enfim. Mas as pessoas, né, estão olhando para o terceiro, que é o Ciro, e já considerando a possibilidade de votar nele. Tanto é que em todas as pesquisas um pouco mais confiáveis, porque é tanta pesquisa tão diferente que é difícil confiar em alguma, o Ciro Gomes se apresenta ali como candidato com potencial de votos altíssimo. Ele lidera como segunda opção, né, dos eleitores que estão dispostos ainda a votar num ou no outro, e ele também lidera aí como candidato que pode receber o voto daqueles que estão ainda, né, com a possibilidade de mudar o voto que será dado no dia 2 de outubro. E o Marco Aurélio, então, fez ali algumas críticas ao Ciro, né, isso faz parte, ninguém tem que concordar, como eu disse, 100% com ele, reconhece as virtudes. No segundo turno, aí fala que vota no Bolsonaro contra Lula. Eu tenho certeza, óbvio, que se ele vota no Ciro no primeiro, no segundo, isso é um fato, ele votaria no Ciro se fosse Ciro contra Bolsonaro. Mas, diante do cenário Lula-Bolsonaro, ele faz o cálculo ali e diz votar no atual presidente. Também acho que o Marco Aurélio votaria na Simone Tebet se fosse Simone Tebet e Bolsonaro. Mas a sombra do Lula faz muita gente, e me parece que o próprio Marco Aurélio, tapar o nariz sobre os erros desse governo, se apegar a um detalhezinho ou outro e votar no atual presidente. Então é um cenário realmente que eu lamento bastante, dessa polarização chamada, entre aspas, porque quando se fala em rendição ao sistema, ao modelo econômico, Lula e Bolsonaro estão juntos, né, servindo aí aos mesmos senhores do sistema da elite financeira. Então é por isso que essa polarização acaba beneficiando os dois, porque para o Bolsonaro é bom ter Lula no jogo, porque muita gente, né, diante da rejeição que tem ao Lula, diz votar no Bolsonaro. E para o Lula é bom ter Bolsonaro no jogo, porque diante da rejeição que muitos têm em relação ao atual presidente, né, dizem, né, com alguma contrariedade, votar no ex-presidente. E é como a gente tem falado aqui ao longo de muitos meses, né? Um depende do outro para se manter com chance. Se você tira um deles, né, desse segundo turno, o outro perde. É por isso que eles fazem de conta que o Ciro não existe. O Lula fica falando aí do Bolsonaro, fascismo, ameaça à democracia, não sei o que, tal. O Bolsonaro fala, né, que defende a pátria, a família, a liberdade, não sei o que. E ambos fazem de conta que o Ciro não existe, porque eles sabem que se o Ciro crescer, criar onda em torno de si e ir para o segundo turno contra um ou outro, o Ciro sairá das urnas vitorioso. Então, a dica que a gente tem deixado aqui é: avalie os candidatos, tenha paciência, tenha calma, não caia nessa conversa fiada de ter que votar naquele que você considera mal menor diante do mal maior. Não, você tem a possibilidade de votar naquele que você considera não mal menor ou mal maior, mas o melhor candidato. E aí você pode avaliar e achar que é o Ciro, avaliar e achar que é a Simone Tebet, que é a Vera Lúcia, que é o Felipe Dávila. A gente tem que respeitar as demais candidaturas, mas o Ciro, nesse momento, além de ter um projeto de país, além de ter uma experiência de conhecer o Brasil, está em terceiro lugar e pode, não, a gente não sabe se vai acontecer, herdar esse voto útil para tentar quebrar essa polarização. Então, vamos aguardar. Como muitos têm falado, e uma própria campanha que o Ciro fez, o voto nele é um voto que vale por 2, porque ajuda ele a chegar no segundo turno e livra o Brasil dessa polarização muito, mas muito prejudicial ao povo e benéfica ao sistema financeiro, que independente de quem ganhar, vai manter esse sistema que pune quem trabalha, pune quem produz, para manter os privilégios e a bonança de quem, né, já é multimilionário nesse país sangrado, saqueado, que tem tudo para dar certo, mas não dá, porque essa estrutura perversa se mantém, não importa se é um governo que se diz de esquerda ou que se diz de direita, ambos rendidos ao sistema, e a gente tem que mudar isso. Então, pessoal, eu fico por aqui. Vou deixar o link dessa entrevista para quem quiser assistir na íntegra. Eu confesso que não assisti. Fui nessa parte aqui que gerou uma repercussão num grupo de WhatsApp que eu estava, da Turma Boa de Minas Gerais, e estou aqui trazendo as minhas reflexões e espero colaborar com esse debate para ajudar o Brasil a entender que tem saída para essas crises, e a saída é apostar num projeto nacional de desenvolvimento. Então é isso, valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.